Boa noite, amigos. Hoje termina o mês rosa, que é de prevenção ao câncer de mama, e nós vamos trazer uma das grandes figuras da mastologia pernambucana, doutora Beatriz Maranhão. Doutora Beatriz, é difícil ser filha de um dos maiores nomes da radiologia brasileira? Oi, João, obrigada pelo convite. Sim, é difícil, não é fácil, uma vez que a expectativa é bastante alta, mas eu tive a melhor professora que eu poderia ter em casa, e isso privilégio poucos têm. E ainda hoje é professora? Sim, vai sempre ser. Vai sempre ser, né? Como é que foi, na sua opinião, doutora Beatriz, o resultado desse mês rosa? Veja, esse mês, em relação ao ano passado, tivemos uma busca muito maior e isso reflete a melhoria das vacinas e a ampla procura das pacientes com mais segurança em relação a sair de casa. No ano passado, tivemos cerca de 30% a menos de diagnóstico de câncer de mama e que isso refletiu em cânceres mais agressivos. Porque as pessoas tinham medo de sair de casa. Exatamente, medo de sair de casa. O acesso também foi pouco, foi restringido. Algumas pacientes perderam convênio, plano de saúde e tiveram dificuldade em acesso. Assim como também o SUS tiveram algumas vagas reduzidas. E nesse ano conseguimos, com a campanha ampla, fazer a disponibilização de mamografias para pacientes em estágios menos favorecidos, digamos assim, com campanhas que o Outubro Rosa vem a trazer esse tipo de facilitação para a paciente. E assim como também as pacientes tiveram mais segurança em sair de casa. Para ter uma ideia, no ano passado as pacientes do SUS tiveram a redução de 77% na mamografia e as pacientes da rede privada, 30%. Esse ano conseguimos já trazer um pouco mais para cima essa meta, mas a meta maior da gente é voltar à estabilidade antes de 2019, e esse é o nosso foco. Doutora Beatriz, o que é o seio? O seio é um músculo, o que é o seio? A mama ela é composta por pele, tecido gorduroso, tecido glandular, depois novamente tecido gorduroso e musculatura. O nosso foco no diagnóstico precoce é focar no tecido glandular. E aí vem o papel do radiologista, que é o meu papel, e assim, doutora Norma, enfim, detectar cânceres estágios iniciais, saber separar o joio do trigo, o que é realmente importante ser identificado, para evitar os falsos positivos e os falsos negativos, ou seja, fazer um exame e deixar passar batido algum câncer. Isso a gente não pode fazer e tem que estar atento sempre aos achados sutis. Agora, quanto mais rápido o câncer de mama for detectado, maior a chance de cura, né? Sim, e da época do diagnóstico dele, temos cerca de 30 a 90 dias, para se começar o tratamento desse câncer, seja um tratamento quimioterápico ou cirúrgico. É isso que vai garantir à paciente um diagnóstico precoce e um tratamento adequado. Agora, a amamentação influencia no seio a possibilidade do câncer ou não? Não, se ele era tido antes como fator protetor, sendo que atualmente a gente tem filhos mais tarde e amamenta por mais tempo e viu que não mudou a taxa de câncer, de incidência de câncer nas pacientes. Poderia ser um fator protetor se fosse uma gestação na idade mais jovem da paciente, da mulher. Mas o fator principal de risco para câncer de mama, primeiro é ser mulher. Segundo é ter mais do que 50 anos. A faixa etária é dos 50 a 69, onde temos o pico de incidência. Fatores protetores seriam ter um estilo de vida adequado, evitar fumo, etilismo e sedentarismo, obesidade. O restante todos são questões multifatoriais que vão trazer o risco à paciente ter o câncer de mama. O fator hereditário, que se fala muito, não passa de 10% das causas de câncer de mama. Então temos que focar numa medida de estilo da paciente, de uma melhoria de qualidade de vida. Agora, o homem também tem câncer de mama, né? Tem. Pouco, mas tem, né? Tem. Infelizmente, o câncer, não só de mama, ele não é restrito a um gênero, meio de mama também não. Lógico que o fator de risco principal, como eu acabei de falar, é ser mulher. Mas nos homens, cerca de 1% dos cânceres em homens pode ser de mama. Agora, pela baixa incidência, o homem não deve ser rastreado de forma tão habitual como a paciente mulher. Mas o homem deve saber quais são os achados de suspeição, como, por exemplo, nódulo palpável, retração no mamilo, espessamento da pele e saída de secreção pelo mamilo. Podemos também ter câncer em pacientes jovens, paciente abaixo dos 20 anos, de mama. Lógico que é raro, mas podemos ter. E temos que estar atentos a todos os sintomas que possam aparecer.
Olha, tem mama de todo tamanho, né? E o tamanho influencia em ter mais ou não chance de ter câncer? Não, mas influencia na dificuldade técnica de realizar o exame. É muito diferente você fazer um exame numa paciente que tem uma mama muito pequena, onde você vai conseguir varrer a mama toda com muita tranquilidade, e alguns pacientes com mama bastante volumosa, que vai ser um exame mais demorado, mais trabalhoso, e aí vai exigir muito do radiologista estar atento a sinais sutis. Quer dizer, quando chega uma cliente com um seio grande, você diz, vou trabalhar muito, né? Eu diria, eu vou ficar mais atenta. Vai ficar mais atenta, né? Mas é fundamental também o autoexame. O que é o autoexame? O autoexame é a inspeção da paciente para ser feita, idealmente, mensalmente após o período menstrual. Terminou a menstruação, faz o autoexame, que seria palpar as mamas para identificar se tem algum achado diferente, algum nódulo palpável, retração no mamilo e secreção do mamilo que saia de forma espontânea, ou seja, sem ser sob a expressão. Como é pega o mamilo para quê? Quando se faz a expressão do mamilo, ou seja, apertar o mamilo, Sim. vai ser habitual sair algum tipo de secreção pelo mamilo. Isso é, de certa forma, consequência da manipulação. Se sair secreção pelo mamilo de forma espontânea, isso sim é um achado suspeito. Mas essa secreção é outra coisa do leite do menino, é? Geralmente é uma secreção, pode ser esverdeada, amarelada ou láctea. E se for água de rocha, ou seja, bem transparentezinha, hialina ou sanguinolenta, é achado suspeito. Agora, o câncer de mama ainda mata muita gente, né, doutora Beatriz? Infelizmente, sim. Por quê? Porque Pelo diagnóstico tardio, principalmente, é o principal fator. Segundo, pela biologia molecular tumoral, a gente trata o câncer de mama como se fosse uma entidade só, e não é. No mínimo, são 4 subtipos de câncer de mama, do menos agressivo ao mais agressivo. Então, no menos agressivo até o médio agressivo, a gente tem um papel muito importante de diagnóstico precoce, que é bloquear essa cadeia, a reação em cadeia e salvar a vida dessa paciente. Quando a paciente tem um tumor já biologicamente muito desfavorável, temos que ter não só a arma do diagnóstico precoce, mas também do tratamento pós-diagnóstico. Ou seja, a quimioterapia, a radioterapia é uma cirurgia bastante adequada. agora, há uma área em que o câncer fica mais perto do mamilo, ou fora do mamilo, longe, ou não? Ele está em vários lugares? Os estudos retrospectivos mostram que ficam mais nos quadrantes superolaterais, ou seja, superior externo, mas não segue um padrão e não tem muito motivo pelo qual. Pode ser uma variação interobservador, como se chama, então não tem local de predileção. Lógico que para a paciente vai ser mais fácil ela palpar nas áreas onde tem menos tecido glandular, mas aí a gente não só tem câncer palpável, existem também cânceres impalpáveis. Agora, a senhora falou aí do autoexame, porque o câncer não dói, não é? Não dói. O que dói na mama é processo inflamatório, infeccioso, ou seja, mastite, abscesso, até mesmo cistos grandes, são coleções líquidas, volumosas, que comprimem a mama. Já câncer termina que não dá nenhum sintoma doloroso. Então, a paciente termina vindo fazer o exame por algum outro motivo, por uma mastalgia, que é o nome que a gente chama para dores na mama, identifica um achado suspeito e termina que é câncer, mas não tinha relação uma coisa com a outra. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a doutora Beatriz Maranhão sobre o mês rosa. Doutora Beatriz Maranhão, quanto por cento das pessoas que vão na sua clínica, as mulheres que vão na sua clínica, vão ter que fazer uma cirurgia? Existe uma taxa, que aí não é meta nossa, é uma taxa que o Colégio Americano de Radiologia prediz que a cada 1000 mamografias que vamos examinar, temos que achar cerca de 3 a 4 cânceres. Essa é a taxa habitual de prevalência de cânceres. É pouco, né? Graças a Deus. É pouco, mas avalie você se nós radiologistas perdermos um câncer entre 3 ou 4. Estaríamos perdendo uma taxa percentual grande. Então, por isso que a gente tem que estar atentos a esses sinais bem sutis, de 3 a 4 em 1000, ter que achar algum achado bem suspeito. Não necessariamente achado suspeito significa câncer, certo? Então, quando se existe um achado suspeito em exames de imagem, isso vai acarretar em quê? Em exames de investigação, sendo uma biópsia, uma punção por liogona fina, core biópsia, uma otomia, enfim.
e com o diagnóstico histológico, que é aquele tecido estudado pelo patologista, que consegue dizer nome e sobrenome da alteração, e aí sim seguir para um procedimento cirúrgico, se assim for realmente necessário. E a partir desse tratamento cirúrgico, quem é que determina se vai ser tirado um pedaço do seio ou vai ser retirado o seio todo? O grande X da questão é a paciente estar inserida numa equipe multidisciplinar. Então, primeiro ela vai para um serviço de imagem, faz o seu rastreio. Tendo alguma imagem suspeita, ela deve ser direcionada prontamente para o mastologista, que é o clínico cirurgião da mama. Ele sim determinar o tipo da biópsia que ele acha que é mais prudente para esse caso. O patologista vai receber esse material, vai dizer nome e sobrenome da alteração e, se for câncer, o subtipo dele, o grau de agressividade. Sendo câncer, a paciente volta para uma mesa multidisciplinar, que seria do mastologista junto com o oncologista, para definir se é só cirúrgico, cirurgia, que tipo de cirurgia, ser avaliado também com o volume da mama, se é uma mama grande, posso tentar fazer uma oncoplastia, ou seja, retirar uma parte do tecido mamário e refazer a mama como um todo, preservando a parte estética, e se é necessário ou não fazer quimioterapia antes ou depois, e aí, após tudo isso, o radioterapeuta entra para saber se tem necessidade de fazer também uma radioterapia. E após isso, a paciente é examinada por todos os lados, por todos os seus viés, e aí determinado para a paciente aonde vai ser o começo e o final, que o final vai ser aumentar a taxa de sobrevida, melhorar a qualidade de vida da paciente, não só para as pacientes que têm cânceres tratáveis, como também para as pacientes que têm lesões metastáticas, que já são lesões crônicas, que não são curáveis, mas são totalmente controláveis. Existe câncer que é tratado sem cirurgia? Ainda não. Existem estudos que estão ainda em andamento nos Estados Unidos e na Europa, que eles têm utilizado a biópsia a vácuo, a excisão a vácuo. O que é isso? É uma biópsia que a gente faz guiada por exames de imagem, mamografia e ultrassom, onde aqueles cânceres bem iniciais, dos subtipos moleculares bem favoráveis, ou seja, aqueles que seriam mais indolentes, abaixo de 1,5 cm, poderiam ser totalmente aspirados a vácuo, e isso a paciente ser seguida de um curto intervalo de tempo e seguir para a radioterapia sem fazer cirurgia. Mas ainda não temos dados suficientes para dizer que isso é um procedimento seguro no ano de 2021. Quem sabe, 2030, estamos já falando disso, de excisar nódulos malignos guiados por método de imagem. Talvez seja o futuro ou talvez seja só, digamos ainda, estudos em andamento que não vamos levar a canto nenhum. Vamos aguardar e ver. Implante de silicone pode causar câncer? Não, causar agora câncer está numa moda retirada, né? Porque está na moda agora retirada. O explante, como se fala. E o explante tem sido falado muito em relação a pacientes que se queixam de dores na mama por conta da colocação do implante. Foi relacionado muito os implantes em 2019 com o linfoma anaplásico, que não é um tumor de mama primário, ou seja, não é um câncer de mama exatamente. É um linfoma que pode aparecer na cápsula fibrosa do implante, e aí o tratamento é só retirar o implante, enfim. Mas o fato de ter o implante não aumenta a chance de ter câncer de mama. Lógico que a paciente que tem um implante, ela não vai fazer só mamografia. Ela vai ter que fazer outros exames de imagem complementares, como, por exemplo, a ultrassonografia e, quem sabe, uma ressonância magnética. Então, não obscurece lesões, não dificulta a realização, a identificação de cânceres, mas temos que ter atenção nessas pacientes, não só para avaliar a mama como em si, mas também a integridade do implante. Ô, doutora Beatriz, tem cliente da senhora que quando chega no consultório já chega se tremendo de medo? Se doutora, se der câncer aqui, ele vai que tem medo? Pois é, mas isso não é só um privilégio meu, digamos assim. Eu acho que a maioria dos pacientes que vão em algum consultório tem algum receio de achar alguma novidade que não queria saber, digamos assim. Mas não devemos ter medo em relação a isso. A gente tem que ter medo de algo que não conseguimos resolver. Se é uma situação totalmente resolvível ou controlável, a gente tem que buscar, tem que mudar a chave de pensamento e realmente querendo achar alguma coisa e resolver. Agora, a senhora dá a chave para mudar? Eu tento. Converso bastante e explico que estamos com um momento ouro de tentar, se é para achar alguma coisa, achar o quanto antes e resolver o quanto antes. Qual foi a cliente mais jovem que a senhora já teve? Uma menina de 16 anos. 16 anos? 16.
Mas não deu câncer não, deu? Deu câncer. E aí, ela tá boazinha hoje? Ela tá boa, ela tinha feito a preservação de fertilidade na época, conseguiu ter filhos após isso, que também é o que eu tinha falado já antes, tá? Numa equipe multidisciplinar, porque não é só tratar o câncer, é pensar no futuro dessa paciente, melhoria de qualidade de vida e pensar para o futuro dela o que é que deve ser feito. Então, a quimioterapia, o que anos atrás fazia uma toxicidade na fertilidade da paciente, a gente consegue fazer a preservação, que é o congelamento de óvulos, e aí depois de passar os 5 anos dela de tratamento, ela consegue ter o filho. A partir de que idade a mulher deve fazer o exame? Para todas as mulheres, independente do fator de risco, anualmente a partir dos 40 anos, até a paciente Mas você já pegou uma menina com coisa, então com 30 Pois é, anos. nem tudo vai seguir a regra. Foi como eu tinha falado. O autoexame ajuda nisso. Isso, nessa paciente em questão, ela tinha palpado um nódulo de crescimento rápido e que tinha retraído o mamilo, enfim. Então, foi um sinal bastante suspeito que levantou a realização do ultrassom e a biópsia, e aí veio a malignidade. Lógico que isso vai ser uma ínfima fração, que é exceção à regra, mas a maioria são as pacientes entre 40, na faixa etária mesmo, um pico de 50 a 69, mas a partir dos 40 anos a gente já vê o aumento da incidência do câncer de mama. Todo ano? Anualmente para todas as pacientes. Para as pacientes de fatores de risco elevados, a gente inicia antes dos 40 e que podem ser rastreadas. Quais são esses sintomas? O fator de risco, o principal é o paciente ter tido alguma lesão precursora, ou seja, hiperplasia ductal atípica, um carcinoma lobular in situ, ou seja, biópsias prévias que mostravam que ela tinha um risco já maior do que outras pacientes. Segundo, a paciente que teve radioterapia no tórax ou que tiveram parentes de primeiro grau com câncer na pré-menopausa, ou seja, se eu dissesse, eu tive uma mãe que teve câncer de mama aos 60 anos, isso não é aumentar o fator de risco, mas se eu dissesse, tive uma mãe que teve câncer de mama aos 40 anos e quando ela ainda menstruava, isso é aumentar o fator de risco. Ou se tivesse alguma mutação genética conhecida, que é aquele famoso caso de Angelina Jolie, que tem a mutação genética BRCA1, e com isso essa paciente se beneficiou de fazer uma cirurgia profilática, ou seja, retirar o tecido mamário, já que ela tinha uma incidência muito maior de possibilidade de ter câncer de mama do que a população. Nós queremos agradecer das informações. Então, a partir dos 40, toda mulher deve fazer o exame para evitar essa tristeza que é o câncer de mama, que infelizmente ainda mata muitas brasileiras todos os anos.